Você já agradeceu hoje? Nossa, mas pelo quê? Nós estamos no meio de uma pandemia, sendo atacados por nuvens de gafanhotos. Não podemos viajar, não podemos nos encontrar com nossos amigos. Agradecer pelo quê? Pela vida. Simplesmente isso. O maior bem, a maior bênção que pode existir, que é a nossa vida. E, gente, eu sei que nesse período dessa dificuldade é um pouco difícil a gente conseguir olhar para as coisas boas, porque nós estamos rodeados de energia negativa, de coisas ruins que estão acontecendo o tempo todo. Esse ano não tá de brincadeira com a nossa cara. Mas lembrem-se a cada dia de simplesmente agradecer pela vida, pela sua saúde, pelas suas condições. Muitas vezes nós valorizamos as pequenas coisas somente quando elas são colocadas à prova, somente quando a gente está prestes a perdê-las, quando não, somente quando a gente as perde. Gente, eu estou falando isso porque, assim, eu passei por um período um tanto difícil nessa quarentena, né? Pra quem que não tá difícil? E uma coisa que me aconteceu foi que eu tava com um problema na minha língua já há alguns anos, que tinham aparecido algumas manchinhas brancas embaixo da língua. Eu achei isso estranho, fui num dentista, fui num outro, e sempre era o mesmo argumento. Isso não é normal na sua idade, nunca vi uma coisa do gênero. Mas se não tá te incomodando, não tá fazendo nada, não tem problema. Beleza, então eu fui em vários profissionais de saúde, fui no gastro, fui em vários. E aí acabou que esse ano, quando eu estava na busca por um aparelho, eu cheguei em um dentista e falei pra ele também, né? Porque todos os dentistas que eu vou, eu acabo falando sobre isso também, pra ver se alguém tem uma solução, né? Eu falei pra dentista, olha só, tem essas manchas, já tem há tantos anos, tal. E aí ela falou assim, ótimo, o outro dentista aqui do consultório é estomatologista. E essa era uma especialidade que eu não tinha chegado ainda, né? Então eu falei, interessante. Aí ele me explicou que estomatologia cuida de afecções bucais. E aí quando ele olhou, ele falou, vamos analisar. Ele olhou e fez assim. Tipo, eu vi a cara dele e eu falei, eita nós, o que tá acontecendo? Aí ele olhou pra mim e falou, bom, como outros dentistas já tinham falado pra você, que eu contei todo o histórico pra ele, né, e outros dentistas já tinham me falado que isso era uma leucoplasia. Aí ele falou, sim, esses dentistas não estavam errados, eles falaram, é uma leucoplasia? É uma leucoplasia. Porém, a leucoplasia, ela tem um alto potencial de malignidade, ou seja, ela tem um alto potencial de se tornar uma lesão maligna, um câncer. E considerando que ela já está aí há 3 anos para mais, e o estado que ela está agora, que não são apenas manchinhas, tem umas ulcerações assim, que estavam me fazendo muito mal, eu não tava conseguindo comer direito, porque qualquer comida um pouco mais ácida arde muito, sabe? Me faz muito mal. Então isso começou a me incomodar demais, sabe? No início era só aquelas manchinhas, mas depois começou a ficar uma lesão maior. Eu comecei a sentir muita dor com determinados alimentos mais ácidos. E depois eu comecei a sentir dor com qualquer alimento. E eu falei, bom, eu preciso resolver isso. Então eu cheguei nesse tal do estomatologista, ele explicou pra mim que tinha esse alto potencial de malignidade e que, considerando que já tinham se passado 3 anos decorridos dessa lesão, era muito provável que já estivesse assim uma coisa mais maligna, uma coisa um pouco mais difícil de ser tratada. E, gente, eu saí desse consultório arrasada. Gente, pensa assim, um profissional de saúde olhar pra você e falar, bom, você tem grandes chances de estar com câncer. Ainda que eu não tinha feito exames ainda pra confirmar isso ou não. Gente, eu fiquei muito mal. Enquanto ele tava falando comigo, meus olhos se encheram de lágrimas, assim, né, mas eu segurei. Mas assim, na hora que eu saí desse consultório, gente, eu saí muito mal. E eu vim chorando o caminho inteiro. Peguei o metrô, peguei o ônibus chorando, de máscara, né? Cheguei em casa chorando, contei pros meus pais. E aí ele explicou pra mim que, no caso, pra confirmar, né, esse
pré-diagnóstico, teria que fazer uma biópsia. E quando eu fiz essa biópsia, foram 2 pontos que ele tirou da minha língua. E assim que passou a anestesia, gente, que dor. Eu fiquei sem comer e sem falar direito. Então eu passei uma semana inteira comendo só sopa. E não sopa com um pedacinho de carne, não. Sopa tipo papinha. Sem falar, praticamente sem falar quase nada. E cada 3 palavras que eu falava, das 3 me perguntavam o quê? O quê? Então eu tava falando de um jeito muito enrolado. O que eu fiquei assim mais preocupada, eu fiquei muito mal, gente, durante toda essa semana, que foi o tempo de recuperação da operação e que foi o tempo de análise da biópsia no laboratório. Toda essa semana eu fiquei muito mal, gente. Eu não passei um dia sem chorar. Eu ia pra minha cama, eu chorava. Eu ia dormir, eu chorava. Eu acordava, eu chorava. Eu ia almoçar, eu chorava, porque eu tinha que comer só a sopa enquanto tava todo mundo comendo outras coisas. E o que mais me deixou preocupada foi pensar como seria daí pra frente. Eu teria que, muito provavelmente, entrar com um procedimento cirúrgico pra fazer a remoção dessa parte lesionada. E eu falei, gente, como que vai ser daí? Como que eu vou falar depois disso? Gente, eu falo 4 idiomas. E assim, todas as línguas fazem muito parte da minha vida. A fala faz muito parte da minha vida. E pensar como seria depois disso, que eu teria que fazer um procedimento cirúrgico já mais invasivo. Como seria esse resultado depois? Eu não ia falar, eu ia perder minha fala, ou pelo menos uma boa parte dela. E se as pessoas não estavam me entendendo em português, imagina nas outras línguas. Eu fiquei muito mal, mas eu orei muito, eu pedi muito a Deus, assim, pra ficar comigo nesse momento, sabe? Cada dia desse pós-operatório, cada lágrima durante essa semana, eu pedi muito a Deus, assim, que simplesmente fizesse da minha vida o que fosse vontade dele e não a minha. Porque a vontade de Deus é sempre boa, Deus é bom o tempo todo. Às vezes, ao nosso ver, algo não parece bom pra nós, mas quando Deus coloca as mãos dele, ele sabe o que tá fazendo. Então eu simplesmente confiei e entreguei tudo nas mãos de Deus. Entreguei a minha vida nas mãos de Deus e pedi pra ele simplesmente estar comigo nesse momento, independente do que fosse acontecer depois, independente do resultado que eu tivesse. E durante essa semana eu senti a minha fé muito fortalecida, eu senti realmente a presença de Deus, senti que Deus estava cuidando de mim e meus amigos fizeram corrente de oração, minha família orou muito também. E depois de uma semana muito tensa, muito intensa, finalmente eu peguei o laudo do exame. Não, na verdade nem foi assim, só peguei o laudo do exame, né? Porque tem que ter uma emoção, né? Tem que ter um suspense ali, né? Então, depois que passou essa uma semana, que seria o prazo de sair o resultado, o laudo do exame, eu entrei lá, porque o laudo saía online, né? Eu entrei lá no site do laboratório, pegaram o laudo e tal, coloquei minha senha. Aí tava lá, laudo indisponível. Falei, ué, gente. Aí eu liguei lá no laboratório e falei, moça, no caso hoje eu teria que pegar o meu laudo, né? Cadê ele? Aí ela falou, então, acontece que teve uma divergência nas amostras, lembra que foram 2 pedaços da língua, né? Então, foram 2 análises, teve uma divergência, não sei o que, a gente tá fazendo uma reanálise e o resultado vai sair tal dia. Finalmente era pra sair o resultado, né? Chegou no dia que o resultado tinha saído de verdade. Aí eu abri o site do laboratório, aí eu fechava. Aí eu abri o site do laboratório e fechava. Aí eu falava, não, primeiro eu vou fazer minha aula online pra eu conseguir me concentrar, pra eu conseguir ter foco aqui. Depois eu olho o laudo lá, porque eu tô com medo desse laudo. Gente, eu inventei desculpas durante o dia inteiro. Não, primeiro eu vou comer e depois eu olho o laudo, porque se eu olhar o laudo antes de comer, depois eu não vou conseguir comer. Até que finalmente, né, mais cedo ou mais tarde eu ia ter que olhar esse laudo, sendo bom ou sendo ruim. Antes de olhar o laudo, eu fiz uma oração, eu pedi pra Deus me guiar no que fosse acontecer daqui pra frente, que fosse da vontade dele, que ele simplesmente me desse forças pra passar por isso. Na hora que eu olhei o laudo, tava lá toda uma descrição com relação ao tipo de inflamação e tudo mais, mas na análise histológica constava nenhum tipo de nenhum sinal de malignidade. Gente, vocês não sabem o alívio que foi no meu coração nesse momento e o quanto que eu agradeci a Deus por isso. Apesar de eu ter passado por uma semana
muito tensa. Tudo isso me fez olhar pra vida de um jeito diferente, sabe? Porque, como eu disse, às vezes só quando os nossos maiores bens são colocados em risco que a gente passa a valorizar eles. Não se esperem passar por um momento onde o que é mais valioso pra você esteja em risco pra realmente valorizar isso, valorizar a sua vida, valorizar a sua fala, a sua respiração, poder comer, poder enxergar. Gente, são coisas tão pequenas, mas tão preciosas pra nós. Eu não vejo outra explicação pra isso além de Deus na minha vida, porque tudo tava indicando pra uma malignidade, né? O tipo de lesão, o tempo da lesão, e depois ter esse erro assim na análise, né? Essa divergência. Eu não sei como que tinha saído o laudo antes, que eles tiveram que fazer essa reanálise. Eu prefiro acreditar que simplesmente foi as mãos de Deus assim na minha vida. Claro que essa lesão ainda tá aqui comigo e eu tenho que dar um jeito nela antes que vire uma coisa maligna de verdade. Já bastou já bastou o susto. Mas eu vejo que esse foi um período assim que também Deus colocou na minha vida pra me aproximar dele, porque eu tava com a fé muito abalada nos últimos tempos, sabe? Ainda mais com toda essa dificuldade que todos nós temos passado. Enfim, gente, eu só trouxe esse relato pra dizer pra vocês nunca deixarem de acreditar, independente de qual for a sua fé, e nunca deixar de olhar para as pequenas coisas da vida como coisas valiosas que realmente são. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.